E a gente começa essa edição com a notícia das alterações do Código de Trânsito Brasileiro que entram em vigor hoje. O presidente Jair Bolsonaro já havia sancionado o pacote de mudanças no dia 13 de outubro do ano passado. E entre as novidades está a ampliação da validade da CNH de 5 para 10 anos. Daqui a pouco a gente traz os detalhes dessas alterações. E eu te lembro que você pode participar dos assuntos debatidos nesta edição através do nosso WhatsApp, que é o 3201-7720. Eu agora chamo direto do estúdio da Rádio RBC-FM o Rafael Vasconcelos, que comanda as discussões dos assuntos do dia com o restante da equipe do Jornal Brasil Central. Bom dia para você, Rafael. Bom dia, Michele. Bom dia a todos os nossos ouvintes, telespectadores, internautas. Conosco, os melhores analistas de Goiás para debater assuntos relevantes, não apenas aqui no nosso estado, mas no país e no mundo afora. Jean Lopes, bom dia, tudo bem, Jean? Bom dia, Rafael Vasconcelos, tudo bem? Grande abraço a você, ao nosso Daniel Santana, bom dia a Michele Buzon, bom dia especial a todos os ouvintes, a todos os telespectadores da TV e da Rádio Brasil Central. Muitos assuntos hoje, Rafael, inclusive um muito polêmico, vai dar muito debate, nós vamos abordar a conversa vazada pelo senador Jorge Cajuru com o presidente Jair Bolsonaro. Daniel Santana, bom dia, tudo bem, Daniel? Bom dia, Rafael, Jean Lopes, promotor Fernando Krebs, amigos de casa. Realmente foi um final de semana quente na nossa política e com protagonismo do Jorge Cajuru, senador aqui de Goiás, que muitos acham que agiu de maneira correta, outros têm criticado a sua atitude em divulgar esse áudio que ele divulgou de uma ligação com o presidente Bolsonaro, mas que com certeza vai repercutir muito e deve trazer nos próximos dias aí a pauta da política no noticiário brasileiro. Conosco o promotor de justiça Fernando Krebs. Bom dia, tudo bem, promotor? Bom dia, Rafael. Bom dia, Daniel. Bom dia, Jean. Bom dia, Michele Buzon. Bom dia, telespectadores, ouvintes da RBC FM e também da internautas, né? Muito bem, obrigado. Daqui a pouquinho, muitos debates, assuntos quentes, a CPI da pandemia, que envolve diretamente, sem dúvida alguma, o Brasil inteiro, os estados, os municípios. Daqui a pouco a gente volta com esse assunto, Michele. Então, Rafael, eu vou rebater essa jogada de bola sua, porque a gente está preparando alguns assuntos para trazer daqui a pouquinho, mas vocês podem começar o debate aí direto do estúdio da rádio. A gente volta daqui a pouco com mais informações que nós estamos terminando de organizar. Perfeito, Michele. Televisão ao vivo é assim mesmo. Então vamos começar falando dessa CPI da pandemia. Inclusive, nós estamos em contato com o senador Jorge Cajuru, que tem sido o protagonista, né? Muitos holofotes, muitas situações em cima dele. Inclusive, daqui a pouco eu vou chamar o VT, um vazamento que houve de uma conversa dele com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Jean Lopes, Jorge Cajuru incendiou o país a partir do momento desse vazamento. Daqui a pouco a gente vai entrar especificamente em detalhes do diálogo, mas primeiro eu gostaria que você falasse a respeito da CPI da pandemia. Essa CPI, na sua opinião, ela é necessária, imprescindível para o país, haja vista que centenas de milhares de pessoas perderam a vida, Jean? Rafael, eu tenho uma crítica para o momento, para o time dessa CPI. Eu acredito que ela deva acontecer e fazer uma investigação, e ela deve fazer uma investigação profunda em todas as instâncias, em todos os níveis da administração pública no Brasil. Começando com o governo federal, passando por estados, passando por municípios e com todos os agentes públicos envolvidos, né? Tribunais de contas, ou seja, ela tem que ser ampla. Não pode ficar apenas em um dos poderes, em cima de dos governadores, né? Governadores no sentido de governar o Brasil, que é o presidente Jair Bolsonaro. Ele, governadores e prefeitos devem sofrer investigações para ver quem errou, se houve desvio de dinheiro, se houve má gestão
do patrimônio público e tudo mais. Agora, o momento eu não sei se é o ideal. Eu acho que essa CPI, ela nasceu muito mais de um movimento político, muito mais de um movimento visando eleições no ano que vem, visando eleições, inclusive, em âmbito federal. Foi para isso que essa CPI surgiu. Basta ver a lista das pessoas, dos senadores que assinaram essa CPI. A maioria esmagadora faz parte da oposição, são senadores do PT, do PDT, do PSDB, Rede, ou seja, a oposição à extrema esquerda brasileira que está querendo instaurar uma CPI para bagunçar, para desestruturar o governo federal no momento que, ao meu ver, todas as atenções devem ser voltadas para o combate à Covid-19. Uma vez que a gente vence essa guerra, essa batalha, ou pelo menos amenize ela, aí sim a CPI se torna fundamental e importante, porque eu acredito que por todo o Brasil, principalmente por alguns estados do Nordeste, alguns estados do Sudeste, né? A gente sabe que no Rio de Janeiro teve muitos problemas, no Ceará muitos problemas, na Bahia muitos problemas, no Amazonas muitos problemas, em São Paulo problemas, isso tem que ser investigado e se tiver alguém culpado, alguém que praticou crime, deve ser responsabilizado, seja quem for. Daniel Santana, qual a sua opinião? É uma CPI multifacetária, né? Haja vista que envolve presidente da República, envolve governadores, envolve prefeitos. Você acha que o objeto da CPI, ele pode e deve mudar ou não, Daniel? Rafael, eu acredito que você tem que englobar toda a realidade brasileira. E aí é óbvio que governadores e prefeitos também têm que estar em meio a essa CPI. Por um lado, concordo com o Jean que o momento é de você priorizar o debate em torno das medidas para poder aplacar, né, diminuir a crise sanitária que vivemos, buscar vacinas, tentar trazer soluções que cuidem da vida do povo. Mas também não podemos deixar de discutir as ações tomadas ao longo da pandemia, e a gente sabe que, se tratando muitas vezes de desvios ou crimes de colarinho branco, o promotor Fernando Krebs sabe disso muito bem, quanto mais tempo você deixa de avaliar isso, mais difícil é de você conseguir realmente investigar e trazer à tona alguns desvios que podem ter ocorrido ao longo da crise. Então, acho que, sim, a gente tem que imaginar uma CPI complexa, uma CPI que englobe toda a situação da crise no país e também entender que a gente vive num país continental, né, que é uma situação também muito complicada e muito difícil você fazer uma CPI levantando tantas cidades e tantos estados como existem no Brasil. Muito bem, está confirmado, daqui a pouquinho conosco o senador Jorge Cajuru, né? Por volta de 12h30, ele irá nos atender. Então, fique ligado, ele tem aí mais detalhes a respeito do que está acontecendo. Daqui a pouquinho, Jorge Cajuru, deixe sua pergunta no 3201-7720. Com certeza vai pegar fogo hoje o Jornal Brasil Central. Jean. Então, rapidamente, antes do promotor Fernando Krebs, faltou no meu comentário inicial o seguinte: essa CPI tem que começar pelo começo. Desculpe a frase redundante, que é a canetada do STF colocando o poder nas mãos, o poder de combate à pandemia nas mãos de governadores e prefeitos. Tem que começar a investigar também os homens do STF que participaram de todo esse imbróglio. E outra coisa, uma lista em que assina Renan Calheiros, senador que tem, até pouco tempo atrás, tinha 15 processos lá no STF engavetados. Essa lista, eu fico muito desconfiado dela, viu, Rafael? Promotor de Justiça Fernando Krebs, a sua impressão sobre a CPI da pandemia, promotor? Rafael, a grande vantagem da gente ficar em casa é que a gente não precisa estar de terno e gravata, né? Eu posso estar de camiseta, assim. Né? É verdade. E eu terno e gravata quando eu era estudante, logo depois que eu formei. Depois, como tinha que usar todo dia, a gente vai cansando. Eu era professor de Direito Constitucional e trabalhava justamente com esse tema, que é a CPI.
E eu preciso fazer algumas correções aqui, ó. Em primeiro lugar, não é possível se mudar o objeto da CPI sem que se criar uma nova CPI. E como esta CPI só saiu porque o Supremo determinou a sua realização, é óbvio que ela não terá o seu objeto alterado. Não há como alterar o objeto de uma CPI. Ela tem que ter objeto determinado. Então, isso que o Cajuru falou, ele está errado e mal assessorado. Ele não tem como mudar o objeto. A CPI do Senado, ela apura aquilo que é de competência da União, que é a atuação do governo federal e a utilização de verbas federais. Quando se faz repasse de verbas federais para o Estado e o município, ela pode ter atribuição. Mas no momento em que o Estado e o município incorpora essa verba ao seu patrimônio e passa a utilizá-la, aí a responsabilidade é dos estados, das assembleias legislativas e, no caso dos municípios, das câmaras municipais. Portanto, não será possível se alterar o objeto da CPI. Esse diálogo que foi gravado e depois vazado, me parece que pelo próprio senador Cajuru, ele coloca o presidente da República em saia justa, porque o presidente da República estava tentando apaziguar os ânimos com o Supremo e a sua relação com o Supremo, que era uma relação muito ruim, deteriorada, e agora, com certeza, ela se agravou, ou seja, ela degringolou de vez. É esta a minha avaliação, feita esta correção do ponto de vista técnico, né? Promotor. Quer dizer, e uma CPI, ela apenas investiga, ela não condena ninguém, certo? Isso é importante deixar claro, não vai condenar ninguém a CPI. Só e é um verdade detalhe. também que a maior parte das CPI do Brasil terminam em nada, termina em pizza. Até se diz assim que, na verdade, é a central de pizzas e não CPI, né? A gente espera e sempre torce que a CPI produza resultados concretos. Infelizmente, a história do Brasil recente, né, não depõe a favor das CPIs. Via de regra, termina em pizza. A gente espera que esta CPI investigue a gestão da crise da pandemia, né, e se nós não poderíamos reduzir o número de mortos, que hoje nós temos mais de 350 mil. Promotor, mudar o objeto realmente é necessário a instalação de outra CPI. Mas e a ampliação da CPI, na sua opinião? Porque todas as CPIs que eu acompanhei como jornalista, houve uma ampliação. A CPI começou de uma forma e foi se amplificando e foi para outro lado, para outros vieses. Isso é natural, isso aconteceu na CPI, na CPMI do Mensalão, do Petrolão e várias outras. É que a CPI, ela é um órgão político, ela é composta por políticos. Não é? O Jean está achando ruim que o senador Renan Calheiros assinou a CPI, mas ele é senador, o povo de Alagoas o elegeu. Aí. Eu também não gosto do senador Renan Calheiros, não teria votado nele, mas ele é senador. Então, é uma CPI política, é aquela coisa que você falou, ela pode começar de um jeito, você não sabe quando é que vai terminar. A CPI dos anões do orçamento, se eu não me engano, me corrijam se a minha memória estiver errada, ela também teve um outro desdobramento, não é? Que acabou culminando lá no impeachment do Collor. Então a CPI a gente sabe como começa, a gente não sabe como termina. E infelizmente muitas das CPIs terminam em pizza. Muda o objeto, eles mudam na prática e na marra, mas tecnicamente não é possível alterá-lo. E se alterarem, dá para trancar a CPI por via judicial. Não é? Agora, CPI depende da seriedade de quem vai integrá-la, não é? Se vai adotar uma postura mais técnica ou mais política. Agora, lá é um mundo político, portanto, tem muita liberdade para agir, né? Em relação à questão do Renan Calheiros, não é que eu achei ruim. Aliás, eu acho ruim tudo que ele, que tem o nome desse senador, porque a gente sabe do histórico dele, não é nada recomendável. Eu apenas ironizei dizendo que se ele está metido, se a assinatura dele está nessa lista, boa coisa não é. Foi uma ironia que eu fiz. Em relação à questão da legalidade, também não é muito próprio a interferência de um poder do Brasil em cima de outro poder. O STF,
o tempo todo está colocando, interferindo no poder parlamentar, lá no poder legislativo. Então, no Brasil, essas questões são todas elas passadas por cima. Hoje em dia não há muito respeito nos procedimentos corretos, né, em como as coisas, da forma que cada poder deve agir. O STF hoje interfere em todos os outros poderes da União, né? De fato é ele que tem governado o Brasil, porque ele trava pautas, ele determina isso, determina aquilo, de uma forma absolutamente ilegítima, anticonstitucional. Só mais um detalhe, Rafael, a questão do Bolsonaro ficar mal com o STF, eu gosto que as coisas sejam claras. A gente sabe que o STF nunca gostou do Jair Bolsonaro, porque a maioria daqueles ministros são oriundos do petismo, vieram todos, não todos, mas a maioria, 7 deles, indicados por presidentes do PT, muitos deles eram militantes do petismo, advogado de MST, advogado de José Dirceu. A gente sabe que eles nunca gostaram do Bolsonaro e as coisas transparentes, para mim, é muito melhor. Aliás, uma das qualidades, o Bolsonaro tem qualidades e tem erros como qualquer ser humano. E uma das suas grandes qualidades é que eu acho ele um homem transparente. Ele fala no microfone, como ele fala no telefone, como ele fala em qualquer momento. E isso dá confiança, ou pelo menos dá transparência para quem o escuta, de saber que aquilo ali é o pensamento dele. Muito pior é aqueles presidentes de outrora que no microfone falam uma coisa, que em entrevistas falam uma coisa e por trás fazem exatamente o contrário. Então eu gosto dessa transparência e quem quebrou essa tentativa de bom relacionamento entre STF e Presidência da República foi o ministro Barroso, quando ele interferiu lá no Senado para instaurar uma CPI para investigar apenas um dos caminhos do combate à pandemia, que é o governo federal. Os outros ele poupou porque é do interesse dele poupar. Vamos fazer o seguinte, eu vou devolver a bola para a Michele. O Daniel pediu a palavra? Pois não, Daniel, fica à vontade. Não, é só rapidamente para essa última fala do Jean. O ministro Barroso, e aí aqui eu não estou fazendo um elogio nem defendendo ele, acho que ele não precisa disso, ele instaurou uma CPI que chegou a ele através do Senado e cumpriu, assim, o seu dever como ministro. Ele não fez nada além do que aquilo que o seu cargo pede, que é, através do pedido que veio do Senado, instaurar a CPI. Eu não vi em momento nenhum, a não ser que ele tenha alguma informação que eu desconheça, o ministro Barroso interferindo no Senado, articulando com o Senado para poder fazer com que essa CPI viesse à tona. Muito bem, vamos fazer o seguinte... Rafael, promotor. Ainda em relação a esse assunto, salvo me engano, me corrija se eu estiver errado, perfeito. Me parece que esse mandato de segurança que caiu nas mãos do ministro Barroso é do próprio Jorge Cajuru, salvo me engano. Né? Há um outro detalhe também, nós temos um antecedente do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, pedindo para o Supremo intervir e instaurar uma CPI contra os governos do PT, salvo me engano, em 2007. Né? Isso faz parte do jogo. Não é? Tem jurisprudência pacífica no Supremo nesse sentido, e muitos daqueles que criticam o Supremo têm que apresentar propostas concretas. Não é? Existem propostas para reformar o Supremo. Quais são elas? Estabelecer-se mandato para os ministros do Supremo e uma lista tríplice para a escolha dos novos ministros do Supremo. No entanto, eu não vejo o presidente defender isso e também não vejo o Senado discutir esses temas. Perfeito, obrigado ao promotor de justiça Fernando Krebs. Daqui a pouco a gente vai voltar com esse assunto. A gente tem aí o áudio, né, o diálogo entre Cajuru e Bolsonaro. A gente vai apresentar, inclusive, uma entrevista com o senador Jorge Cajuru daqui a pouquinho. Mas agora eu passo a bola para Michele Buzon. Rafael, e olha só, a gente fala então dessa conversa que o senador Jorge Cajuru, do Cidadania, teve por telefone com o presidente Jair Bolsonaro. O assunto foi sobre a CPI da Covid-19. O diálogo entre os dois foi postado ontem no perfil da rede social de Jorge Cajuru. Segundo ele, a conversa durou 6 minutos e disse que o presidente reclamou da CPI, alegando que a medida será apenas de investigação do governo federal.
O senador afirmou ainda que Bolsonaro cobrou que os governadores e prefeitos sejam chamados para prestar satisfações. Ainda durante a conversa, o presidente pediu a Cajuru que pressione o Supremo Tribunal Federal a abrir processo de impeachment contra os ministros da Corte, com a pretensão de fazer o tribunal recuar da decisão de instaurar a CPI. Cajuru foi um dos senadores que recorreram ao STF para pedir a CPI da Covid. Na conversa, segundo Cajuru, o presidente teria se eximido de qualquer culpa pelas mortes do coronavírus no país. Vamos ouvir agora, então, o áudio do senador Jorge Cajuru. Então, uma CPI completamente direcionada para a minha pessoa. Não, presidente. Mas, presidente, a gente pode convocar governadores. Não, se você não mudar o objeto da CPI, você não pode convocar governadores. Tá, mas eu vou mudar. Eu quero ouvir governadores. Se mudar, 10 para você, porque nós não temos nada desse maneiro. Não, eu não abro mão de ouvir governadores em hipótese alguma. Não, então, olha só. Você tem... Eu só não quero que o senhor coloque eu no mesmo joio. Olha só, o que você tem que fazer? Tem que mudar o objetivo da CPI, tem que ser ampla. Ampla, claro. Vídeo no Brasil. Daí você faz um excelente trabalho para o Brasil. Exato. O que eu quero fazer é isso aí. Eu não vou manchar meu nome de forma alguma. Você não é autor da CPI. Então, o autor, o objetivo do autor, não sei quem é, o objetivo da CPI, como está lá, é investigar omissões do governo federal no trato da Covid. Não é meu caso. Tudo bem. Eu acabei de declarar para o Augusto Nunes, mas eu quero dizer que eu não posso ser colocado no mesmo joio, né, presidente? Olha só, nas suas entrevistas, o senhor coloca como se todos nós fôssemos iguais. Aí não é certo. A CPI hoje é para investigar omissões do presidente Jair Bolsonaro. Ponto final. Então, mas o senhor pode dizer, não é o que pensa o senador Cajuru, que quer fazer uma investigação completa. Cajuru, se não mudar o objetivo da CPI, ela vai só vir para cima de mim. Mas não vai, presidente. Tem a opinião de outros. São 11 titulares e 8 suplentes. A opinião de um não prevalece. Vai prevalecer a quem concordar. Eu não concordo com coisa errada, presidente. Olha só, o que tem que fazer para ser uma CPI que realmente seja útil para o Brasil? Mudar a amplitude dela. Bota governadores e prefeitos. Sim, claro. Presidente da República, governadores e prefeitos. E eu fui o primeiro a assinar para governadores e municípios. O senhor pode ver lá, eu fui o primeiro a assinar. Então, portanto, eu concordo da amplitude. Ok. Então, se mudar a amplitude, agora, se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o Pazuello, tá? Claro. Ouvir gente nossa. Claro. Tá? Para fazer um relatório sacana. Isso aí eu não faço nunca pela minha mãe. Agora vamos lá, Cajuru, uma coisa importante aqui. Vamos lá, a gente tem que fazer de um limão uma limonada. Por enquanto, é o limão que está aí. Está para ser uma limonada. Pô, tem que, eu acho que você já fez alguma coisa, tem que peticionar o Supremo para botar em pauta o impeachment também. E o que eu fiz? O senhor não viu o que eu fiz, não? Parece que você fez. Você fez para investigar quem? O Alexandre de Moraes, velho. Tudo bem. Eu tenho que começar pelo Alexandre de Moraes, porque o do Alexandre de Moraes meu já está lá engavetado pelo Pacheco. Só falta ele liberar. Correto? Você peticionou o Supremo, né? Sim, claro. Eu entrei contra o Supremo. Eu entrei ontem às 17h40. Parabéns para você. Sim, mas eu só queria que o senhor desse crédito a mim nesse ponto. Cajuru, depois que nós conversamos aqui, nós estamos afinados, nós dois. É CPI ampla e investigar. Isso, E nunca revanchista. Para você. Pode deixar que, tendo oportunidade, eu falo com a vida e cito que a minha conversa, vou citar minha conversa contigo, a CPI ampla do Covid, tá certo? E também o que o Supremo, né, com o ministro que... Exatamente. Se ele fez com a CPI, ele tem que fazer também com o ministro, né? Sim, tá ok. Né? Quer dizer, então foi uma coisa justa. Agora, o que é difícil para mim é que eu tenho uma posição dessa presente. Aí todo mundo vem contra mim, porque a fala do senhor generaliza todo mundo.
Né? O Cajuru... E não é só eu, não. Todo mundo que conversar com o senhor como eu acho que o senhor tem que separar o joio do trigo. Qualquer pessoa que eu conversar fala o seguinte, olha, o Cajuru foi bem intencionado, só que a CPI é restrita. Exato. Ele agora vai fazer o possível para que seja a CPI ampla. Isso. Da minha parte, sem problema nenhum. Eu não abri muito. Ele pressionou o Supremo, que deve ser o próprio Barroso, que vai... Não, deve ser, não tem que ser, por causa daquela palavra jurídica pretento. Então, juridicamente, ele é obrigado a opinar, ele não pode colocar em nome de outro ministro. É prevento. Desculpa, prevento. E ele vai ter que despachar. Ele não pode colocar em mão de outro. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que, modéstia à parte, eu acho que eu fui bem nessa, né? Não, bem não, você foi 10. Foi 10. Então, acho que o que vai acontecer, eles vão comelar tudo. Não tem CPI, nem tem investigação de ninguém do Supremo. Ou bota tudo, ou 0-0. Eu sou a favor de botar tudo pra frente. Claro, vamos pro pau, Agora... Porque a questão o Cajuru, a questão do vírus, ninguém vai curar, não vai deixar de morrer gente, infelizmente, no Brasil. Vai morrer gente. Agora, podia morrer menos gente se os governadores e prefeitos, todos, né, que pegassem o recurso, aplicassem realmente em pós de saúde, hospital. Claro. Então, assim, presidente, eu sou justo. Eu nunca pedi nem uma agulha pro senhor sabe disso. 100% afinado, Cajuru. Estamos 100% afinados. Fique tranquilo. Eu nunca pedi uma agulha pro senhor, nunca vou pedir. Eu só quero justiça, presidente. Se eu tiver para te dar algo aqui, sei que você vai fazer bom uso disso, sei disso, mas fica tranquilo. O senhor me ajudou no quê? O senhor foi o único presidente da República da história do Brasil que ajudou o diabetes, né? E isso aí é tomar lá da cá? Não tem nada a ver. Pelo amor de Deus, né? Tá certo. Tá, abraço pra você. Parabéns, Cajuru. Bom fim de semana e saúde, tá? Valeu, até mais. Tchau. Muito bem, tá aí o diálogo entre o presidente Jair Bolsonaro e o senador por Goiás, Jorge Cajuru. Eu quero a opinião do Jean Lopes. Rafael, essa é uma conversa, a gravidade que eu vejo nessa conversa é ela ter sido vazada, porque é uma conversa de um presidente da República. Eu não sei se o Jorge Cajuru, ele vai dizer isso pra gente assim que ele entrar no ar, se ele pediu para o Bolsonaro, ou comunicou ao Bolsonaro que seria vazada, uma vez o Bolsonaro autorizando, então até essa gravidade cai por terra abaixo, ou seja, não deixa de ser importante. O que eu vi foi um presidente da República dizendo o seguinte: eu quero que a investigação seja ampla. Inclusive, óbvio, dentro da amplitude está ele mesmo. Ou seja, é um político brasileiro pedindo para que seja investigado, porque, segundo ele, no áudio, ele não tem nada a temer. Normalmente a gente vê os políticos querendo se desviar de investigações. E ele falou, não, ele pode vir para cima de mim, está no áudio, desde que vá para cima de todos. Alguém discorda disso? Será que existe um brasileiro que acha que apenas um dos políticos envolvidos nesse processo todo tem que ser investigado? Eu não acredito. A não ser aqueles que temem, né? Então, essa CPI, ao não investigar outras lideranças públicas, governadores, prefeitos, ela está assustando alguns desses governadores, principalmente alguns do Nordeste, né? Principalmente alguns do Sudeste e alguns prefeitos também. Quem não teme, quem não deve temer. Eu vi um presidente da República dizendo o seguinte: vamos fazer uma investigação ampla, que vá para frente, vamos investigar todos. É isso que eu quero. Daniel, o objetivo dessa CPI é atingir apenas Jair Bolsonaro? Rafael, pelo jeito que ela foi colocada, pelo objeto de se investigar o governo federal, eu acredito que sim, é uma CPI nesse momento. É bom lembrar que quando foi elaborado o Pozuelo ainda era ministro da Saúde e foi muito criticado pela condução da pandemia, principalmente por aquele fato que ocorreu em Manaus, no momento em que acabou até faltando oxigênio no combate à pandemia nos hospitais. Então, acredito que muito motivado por alguns deslizes que o Senado encara, e já foi dito por vários senadores isso, com relação a alguns membros do governo. Ex-ministro da Saúde, um deles, ex-ministro das Relações Exteriores, outro deles. Afinal de contas, nós lembramos aqui, mostramos há alguns dias
aquela audiência que houve no Senado em que ele foi trucidado. Eu acho que eu nunca vi na política uma audiência como aquela, que uma pessoa foi tão destruída como foi o ex-ministro das Relações Exteriores. Então, acho que sim. Acho que os senadores, nesse momento, não todos, né, mas em sua maioria, têm algumas resistências e restrições com relação ao governo federal, e essa CPI servirá para isso. Com relação ao áudio, não vejo seriedade jurídica. Algumas pessoas falam que o áudio é gravíssimo, que o áudio ele seria até utilizado para um possível impeachment do presidente. Eu não vejo isso. Acredito que são duas figuras políticas conversando, um senador e o presidente da República, e não me parece, até pelo jeito que o Bolsonaro conversa, não me parece que ele imaginou que aquilo ali pudesse vazar. Aliás, já tem uma notícia hoje de que seu filho, Flávio Bolsonaro, entrará com a representação no Senado, no Conselho de Ética, contra o Cajuru, por ter vazado o áudio. Então, duvido muito, Jean, que o Bolsonaro tenha autorizado isso. A gente vai ouvir do senador Jorge Cajuru logo mais. Eu só gostaria de saber se o senador José Serra, aquele mesmo do PSDB, que está sendo investigado, né, caiu na malha da Lava Jato, se ele vai continuar assinando lá, se a CPI for para cima do João Dória, e sobre a relação muito complicada que aquele governador de São Paulo tem com o PCC, o Partido Comunista Chinês, negócios, né? Tem um escritório, inclusive, em Pequim, do João Dória, relações muito aprofundadas entre o governador de São Paulo, do PSDB, com o Partido Comunista Chinês. Eu quero saber, se a CPI for para cima disso, se o Zé Serra vai manter a assinatura ali. É uma dúvida que tenho, viu, Rafael? Promotor de Justiça, Fernando Krebs, especificamente sobre esse áudio aí entre Jair Bolsonaro e Jorge Cajuru. Qual a sua opinião sobre esse diálogo? Foi um diálogo normal, republicano, imoral? Qual a sua opinião, promotor? Eu penso que o diálogo em si é um diálogo de dois políticos. Não é? O que pode complicar a vida do presidente da República é o fato de ele ter vazado. Provavelmente quem vazou foi o senador Jorge Cajuru. Ele terá a oportunidade de esclarecer isso, porque será ouvido aqui no Jornal da Brasil Central. É ruim do ponto de vista, para o presidente, do ponto de vista da relação dele com o Supremo, não é? Porque demonstra que ele queria, então, um impeachment de um ministro do Supremo. Mas é preciso deixar claro que foi o seu filho, o Flávio Bolsonaro, que trabalhou contra a CPI da Lava Toga. Palavras do senador de São Paulo, o Olímpio, né? Esse que infelizmente faleceu recentemente, que inclusive é do mesmo partido do presidente, que apoiou na eleição, etc. e tal. Mas ele não concordou com essa pressão do filho, do presidente da República, em cima dele, para abafar a CPI da Lava Toga, não é? Que foi proposta, atingiu o número mínimo de assinaturas, 1/3 de assinaturas, e depois retiraram assinaturas. Essa prática de tentar emparedar o Cajuru, que o filho do Bolsonaro está fazendo, não vai dar certo. Eu conheço bem o Cajuru, ele vai ficar indignado, revoltado, não é? E acho que essa briga não compensa para o governo. Ele pode acabar não colhendo o que está esperando. O Cajuru não aceita pressão, não é? E essa atitude, ele conversa uma coisa com o pai, e depois o filho tem outra postura. Além do mais, não tem nada de irregular ali em vazar o áudio. O Cajuru vazou porque quis. Se deveria ter vazado ou não, isso é uma questão pessoal aí, se isso aí é ético, não é ético, enfim, mas do ponto de vista de sanção não tem nenhuma ali. Promotor, só lembrando que o Jair Bolsonaro já não mais pertence ao PSL. Neste momento, ele é um político que não pertence a partido algum, e o PSL, pelo menos a maior parte do PSL, é oposição ao governo federal. Alguns dos apoiadores do Jair Bolsonaro continuam neste partido, mas a maioria não. A maioria deste partido é oposição. É só porque talvez o senhor tenha se esquecido, mas ele hoje não faz parte mais do quadro do PSDL. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar novamente.
Rafael, eu não me esqueci, eu apenas fiz a referência porque o filho dele continua no PSL, não é, Gê? Sim, verdade. O Flávio. É verdade. Ok.